vídeo de hoje é uma resenha do livro O Fragmento de Cristal, do R.A. Salvatore. E o Salvatore é um autor muito famoso por escrever seus livros num cenário de fantasia chamado Forgotten Realms, né, os Reinos Esquecidos. E esse cenário é um dos cenários principais do D&D, o Dungeons and Dragons, que é o RPG de mesa mais famoso do mundo. Então muitos dos livros se passam nesse cenário, ambientando ele, dando detalhes para ele. E como o RPG tem muitos fãs, eles acabam muitas vezes migrando para os romances para entender um pouco mais sobre esse cenário e tal, e vice-versa. Muita gente chega pelos livros, depois vai jogar RPG para experimentar, e qualquer um dos caminhos é válido. Você não precisa jogar RPG ou saber RPG para ler esse livro aqui. Você não vai perder em nada, porque ele não fala de regra nem de nada, é só romance mesmo. Mas quem já conhece os livros e o cenário vai perceber aqui que ele faz algumas descrições que são, por exemplo, descrições de magias famosas e outras coisas que a gente entende dentro do RPG. E aí é importante, pessoal, entender que esse livro aqui ele faz parte de uma trilogia chamada A Trilogia do Vale do Vento Gélido, porque é o local onde se passa a aventura, eu vou falar um pouco depois. Esse foi o primeiro livro escrito pelo Salvatore lá em 88. Só que ele não é o primeiro livro pensando na ordem cronológica da história. Ele é como se fosse o livro 4, porque existe uma outra trilogia anterior, uma prequela, né, uma prequel, que chama Trilogia do Elfo Negro. Mas, uma coisa importante, você não precisa ter lido a outra trilogia anterior para entender essa daqui e aproveitar essa daqui. Até porque ela foi escrita depois. É lógico que se você ler na sequência cronológica, você vai pegar dicas e outras coisas, né? Vai entender a relação. Mas não precisa. Eu, por exemplo, comecei com esse livro aqui mesmo, né? Na ordem que foi escrita, e não tem problema nenhum. Pra gente entender melhor o porquê dessa trilogia anterior, por que ela existe, a gente vai precisar entender um pouco dos personagens dessa nossa aventura. Então vamos entrar um pouco aqui num resumo do livro, sem spoilers, tá? Basicamente o livro se passa numa região que se chama o Vale do Vento Gélido, que é o topo do mundo ali, na Costa da Espada. É uma região super nevada, depois de uma cadeia de montanhas super inóspita, e ali tem 3 lagos gigantescos congelados, onde nasce uma truta, a truta cabeçuda, que só existe nesse lugar do mundo. Ali ao redor desses lagos e dessas pequenas florestas, existem 10 cidades, os 10 burgos, ou Ten Towns. E eles vivem basicamente da pesca e da extração de madeira. Nessa região também tem várias tundras, né, que são aquelas planícies congeladas, e nelas vivem várias tribos bárbaras, nômades ali que viajam e vivem ali da caça desse lugar mesmo. Também tem algumas montanhas, como eu disse, e nelas vivem criaturas como goblins, orcs, gigantes e várias outras criaturas. Então esse é o cenário que se passa a aventura, né, o livro. E nele a gente conhece alguns dos personagens importantes aqui. O principal deles seria o Wulfgar, que é um bárbaro dessas tribos nômades ali. A gente também conhece outros personagens, que é o anão, né, pensando no anão de fantasia ali, do Senhor dos Anéis. Ele se chama Bruenor, e ele vive no Vale dos Anões, que fica um pouco a norte dessas cidades que eu descrevi, no Vale dos Anões. Ele é meio que o líder desses anões ali. Nós também vamos ter aí o elfo negro Drizzt. Ele é uma espécie de patrulheiro, né? Ele fica rodeando o lugar, abatedor, para encontrar perigos. E os elfos negros aqui, eles são provenientes das profundezas. Eles geralmente crescem numa cultura muito má, uma cultura maligna mesmo, onde um tem que matar o outro para crescer de posição na vida e tal. Então elfos negros sofrem muito preconceito. Então o Drizzt, né? Ele é um ótimo guerreiro, ele é super bom, assim, moralmente falando, né? Mas existe um preconceito gigantesco sobre ele. E nós vamos ter também o Regis, que é um halfling, né? Como se fosse um hobbit ali, pés cabeludos, baixinho. Ele é um dos porta-vozes, né? Um dos oradores, que é tipo um prefeito de uma dessas cidades ali. E ele tem uma joia, que vai dar pano pra manga ainda, mas ele tem uma joia que consegue mais ou menos controlar a mente das pessoas. É um item mágico. Dado esse contexto todo aí, a gente tem ali um pouco mais ao sul, uma cidade, né, chamada Luskan, onde tem vários magos. E ali a gente conhece um mago chamado Akar Kessel, que é um mago, assim, fraquinho, mas ele é muito orgulhoso. E é esse Akar Kessel que descobre o fragmento de cristal, que dá nome ao livro. Meio que sem querer ali, enquanto ele estava andando pelo Vale do Vento Gélido. O fragmento de cristal, o livro começa com um prólogo, tá? Isso não é spoiler, não. Explicando como esse fragmento surge. Ele é um item mágico poderosíssimo, que foi criado por vários liches, que são... liches são magos que ficaram muito poderosos e fizeram coisas macabras para conseguir a vida eterna. Geralmente eles têm a forma de mortos-vivos mesmo. Então vários liches se reuniram para fazer esse item poderosíssimo usando criaturas demoníacas mesmo, né? E aí o livro começa com essa criação. E uma dessas criaturas, que inclusive vai ter um papel importante no livro, é uma chamada Ertu. Sobre o fragmento de cristal, eu faço ou Stylian, né? Que é na versão que eu li há mais de 10 anos atrás. Ele é um item que tem quase uma vontade própria. Eu faço analogia com o Senhor dos Anéis, por exemplo, que tem lá um anel que meio que tem uma vontade própria e controla aquele que está sendo o usuário. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. O fragmento ele tem uma vontade própria dele de ter poder, de dominar. E quando o Akar Kessel se aposta desse fragmento, ele já é orgulhoso, então a coisa escalona, né? O fragmento usando ele e ele usando o fragmento.
uma relação simbiótica ali. E aí eu tava falando disso tudo porque é importante que vão acontecendo várias coisas ali no livro, né? De próprias relações políticas dentro ali, onde todos esses personagens que eu falei começam a se reunir, né? Então, o Reis é amigo do Bruenor. E logo no começo do livro, as tribos bárbaras têm uma relação meio conflituosa com as cidades. Elas pretendem atacar e tomar as cidades. Aí o Drist, que é o batedor, percebe isso, avisa pro Bruenor, eles tentam convencer as cidades, e aí precisam do Regis intervir com o item mágico dele para convencer as cidades a se unirem, porque elas têm muitas rixas entre elas. Isso é muito interessante da gente ver. Acontece algumas coisas ali, que não vou dar o spoiler aqui, mas que o Ulfgar, ele passa a ser amigo também do Bruenor, do Drist, né? E aí uma coisa importante é que o Drist, que era esse personagem meio secundário ali, para ser um amigo do Ulfgar e dos outros, ele é um personagem com tantas camadas que ele caiu muito no gosto do público. Ele tem uma companheira, né, a Guinevere, que é uma pantera negra ali, que é um item mágico que ele invoca. E esse personagem, o Drist, ficou muito famoso. Tem gente que fala Dritz, né? Eu falo Drist, né? Porque é o jeito que eu aprendi, tá? E aí o Drist foi recebendo essa posição de protagonismo, né? Foi crescendo pelo gosto do público. Tanto que ele passa a ser depois, nos próximos livros, o personagem principal. E é por isso, né, fechando aquilo que eu falei lá no início, que o Salvatore faz uma trilogia anterior, explicando a história do Drist. De onde ele veio? Por isso que chama a trilogia do Elfo Negro. Vou fazer resenha dela depois aqui também. Então, nesse primeiro livro, a gente vai ter esses conflitos políticos, a gente vai ter esse reconhecimento dos personagens, do cenário, e esse item mágico poderosíssimo sendo usado aí. Entrando nas minhas opiniões sobre o livro, de modo geral, eu acho que tanto para quem gosta de RPG, para quem não gosta, é uma leitura interessante, porque o Salvatore, ele desenvolve muito bem os personagens. Ele coloca motivações claras para eles. Ele faz personagens, que são vários, tá? Que a gente consiga se importar com cada um deles. Desde o Bruenor até o Ulfgar, até o próprio Drist, né? O Acarquessa, você entende um pouco da relação dele com o Fragmento ali, uma tentativa de se provar poderoso, sabe? Então tudo isso é interessantíssimo. Para quem joga RPG, para quem mestra também, é muito interessante a leitura porque é legal pra gente ver como dá vida ao seu mundo nessas questões mais básicas, na ambientação, a religião, né? Como é que isso funciona ali dentro do mundo? Conflitos políticos, né? Como colocar situações que vão criar conflitos interessantes baseados em coisas simples, como, por exemplo, a área de pesca de uma cidade. E como que isso pode gerar muita trama para a história. Tem umas coisas assim que, como olhar de mestre, às vezes eu vejo que tem uma passada de pano ali do poder do protagonismo, né? Tem umas cenas depois que eles lutam com a criatura numa caverna, vocês vão saber do que eu tô falando, quem já leu aí. Depois que você ler, você pode voltar aqui. Que ali, assim, é o Drist e o Ulfgar lutando, e ali o mestre passou um pano gigantesco, assim, né, naquele combate. A cena é linda, mas é muito épico, mas é um romance, né? A gente tem que entender isso. Mas, de modo geral, é uma leitura cativante, é uma leitura rápida, tá? Você pega o livro assim, rapidinho ler. E eu recomendo aí. E aí eu vou trazer resenha da continuação dos dois outros livros aqui, dos livros anteriores, tá? Vou começar a fazer mais isso aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Confira o apoio do canal, mas só se você quiser também, a vida é sua aí. E até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG.